sintomas do neurótico, vários sintomas do perverso, vários sintomas do esquizofrênico. As drogas vão provocar transtorno bipolar, sintomas de transtorno bipolar. Aí você vai num psiquiatra que não entende dependência química, bate o carinho. Nossa! Alteração de humor sem motivo, transtorno bipolar. E toca remédio para transtorno bipolar. Aí ele vai, toma o remédio e mistura com droga. Vai ficar mais doido ainda. Não vai ter nem o efeito do remédio e nem o efeito da droga. É o que a medicina chama de sinergia das drogas. 2 mais 2 igual a 5. Né? Você vai no psiquiatra, o jovem fala assim: não, doutor. Eu vi. Isso é realidade, tá? Teve um dependente que me contou isso. Que estava dormindo, ela acordou, ele viu um helicóptero. Em cima da cama dele era o Rambo, com a metralhadora atirando nele. Ele tinha misturado cocaína com doce, né, com tudo, um tanto de trem, né, com o LSD. Aí quando ele conseguiu dar uma cochilada, ele acordou e ele começou a bater. Nessa mesma noite ele acordou todo mundo, né, da casa, e aí ele foi para a cozinha. Aí chegou lá na cozinha, pediu para todo mundo ir lá matar a barata que estava debaixo da mesa com óculos escuros. Já viu? Barata com óculos escuros, de madrugada, nem era na beirada da praia, né? E aí o psiquiatra que não entende dependente de droga vai bater o carinho de quê? Esquizofrênico. Doido. Doido. E aí vai só piorando o quadro. Detalhe, sintomas não são estruturas. Esse rapaz que eu contei para vocês, ele teve um sintoma de um perverso por causa da droga, mas ele não era um perverso porque ele tinha culpa. Estão entendendo? Sim. Ficou claro? Bom, as drogas e a criminalidade. Agora ela chegou no tema. E eu vou ser bem objetivo para a gente abrir para alguém que quiser fazer alguma pergunta. Se eu não souber, eu vou perguntar a alguém que venha me ajudar. Então, o que acontece? As drogas vai gerar fissura. Então, dependente de drogas, gente, ele tem fome da droga igual nós temos fome de comida. Ele tem necessidade de consumir a droga. Certo? E para você, a única coisa que eu aproximo para vocês entenderem o que é a fissura imagina você ficar uma semana sem comer nada, certo? A não ser suas gorduras. Você fica comendo suas gorduras durante uma semana, 7 dias. Aí o Cláudio te pega depois de 7 dias, leva no melhor self-service de Belo Horizonte, certo? Com 200 pratos de comida na sua frente, você sem dinheiro, uma fila enorme de gente para entrar. Você com os tom lá nas costas. Ali, você não tem educação. Você não vai pensar nos outros. Você não vai pensar na educação que seus pais te deram. Sabe o que você vai fazer? Você vai furar a fila, pegar o prato, e olha lá, você vai pegar o prato. Uma semana é pouco, né? Pelo menos uns 30 dias, né? E ali, você vai perder a etiqueta que você aprendeu de comer com garfo e talher e faca. Vai comer sem educação mesmo, assim, ó. Porque a fome tem pressa, a droga também. Entendeu?
Uma outra comparação que eu faço, para vocês entenderem. Então, quando ele está como fissura, ele comete delito. Ele começa a roubar primeiro dele mesmo. Você já viu como é que dependente de droga perde tênis? Perde celular? Já viu? Perde roupa. O tempo inteiro eles estão perdendo. Ou então estão roubando dele. Aí você fala, nossa, esse mundo está muito violento. Você vai comprar outro celular para ele. Então ele começa a tretar, ele usa esse termo, tretar o guarda-roupa todo. E quando acabar as roupas dele tudo, ele começa a roubar dos irmãos. Depois começa a roubar dos pais. Depois quando, aí você fala assim, não, tem que dar dinheiro para isso, não vai roubar. Ele vai acabar com o seu dinheiro e depois vai roubar. Isso não adianta. Você fazer isso é chover no molhado. A única coisa que você está fazendo é adiando a possibilidade de um tratamento. E como a gente aprende que a dependência química é progressiva e de fins fatais, quanto mais se adiar, pior vai ficar. Estão me compreendendo? Sim. Então a decisão de mudar é agora. Se você não está conseguindo mudar, intensifique o seu tratamento. Para de fazer corpo mole. Uma vez por semana tá pouco, vai 10. Por semana, se der, vai. Uma vez uma mãe lá no canal me perguntou, depois da minha palestra, ela falou comigo assim, ô Cláudio, você acha que uma vez por semana para mim já tá bom para eu tratar? Eu falei, do jeito que você tá ruim, se vir todo dia vai ser pouco. Então, você não pode ficar fazendo corpo mole, porque eu aprendi isso com um dependente químico. O dependente químico falou assim, a nossa doença é a doença do ainda. Ainda não roubou, ainda não foi preso, ainda não teve overdose, certo? Ainda não sofreu um acidente de trânsito, nunca capotou o carro. Ainda não foi preso. Ué? Ainda não foi preso. Ainda não foi preso. Vai acontecer. Ainda não morreu. Ainda não morreu, né? Porque ele não é mais gostoso do que o outro, não. Tem gente que chega na reunião do canal, no amor de gente, quando escuta os outros casos, ai, graças a Deus que eu não preciso participar aqui, que meu filho nunca fez essas coisas, ainda. Você vai voltar, se você tiver sorte, daqui 5 anos, numa situação muito pior. Ah, eu estou indo, não está resolvendo nada. Nós somos também viciados, sabia? De que nós somos viciados? Independente. Nós somos viciados no dependente. Nós também queremos soluções mágicas, imediatas. Então ele vai cometer delito por causa da fissura. Que ele está com fome de droga. E aí, nesse momento que ele tem a fissura, ele tem essa capacidade de, por exemplo, de roubar, né, de cometer esse delito. Mas e aquela questão, por exemplo, que eu fico pensando, né, que a maioria dos pais aqui, das famílias, orienta para não roubar, não matar. Né? Então, naquele momento da fissura, ele perde completamente. Não tem superego. Essa questão aí. Ele precisa passar. É o que aconteceu com esse rapaz. Apaixonado com a esposa dele. Mas na hora que bateu a fissura, ele passa por cima de tudo e de todos. No meu consultório, já tive dependente de droga que roubou minha calculadora 12C, HP 12C, que eu tinha comprado na época que eu fiz o curso de administração de empresa. De uma hora para outra ela subiu da minha gaveta. Eu falei assim, se rouba da mãe, não vai roubar do psicólogo? Pode falar? Eu diria assim, como lei de um pré-dependente. Ele foi a primeira vez para a clínica e ele se graduou lá nos 9 meses. O que o doutor me disse sobre o comportamento dele? A fissura após o tratamento é diferente? A fissura após o tratamento, isso é muito particular de cada um. Né?
depende do tratamento que ele teve lá, depende da maturidade dele, né? Depende de como que ele se dedicou ao tratamento, certo? Depende de uma série de variáveis que não dá para te dar uma resposta clara. Então tem dependência química que sai dos 9 meses determinado a dar continuidade aqui fora, né? Começa a frequentar os grupos do NA, do AA, do CANA, do amor exigente, e aprende a lidar com essas situações, evitar situações de risco, né? Agora tem outros que na verdade ficaram 9 meses na fazenda, mas passaram pelo tratamento e não fez o tratamento. Então tem alguns que saem e já vai direto para a droga. Qual que é a proporção? Não tem. Ninguém tem essa proporção. Aqui, O que a gente tem... Oi, pode falar. eu tive uma dúvida aqui nos casos das pessoas que têm esquizofrenia. Se eu entendi bem, elas são um pouco diferentes dos psicóticos, né? Tem essa necessidade de viver em sociedade. O esquizofrênico não, ele tem uma necessidade de estar sozinho. Mas isso não deixa ele feliz. Eu não percebo ele feliz, entendeu? Ele feliz. Ele está sozinho porque quer estar sozinho, mas ele está triste. Né? Eu estou falando isso porque eu convivo com pessoa com esse problema. Isso. A pessoa está triste, ela não está feliz. Do jeito que você falou, eu percebi que ele se basta, que ele está feliz. Não, isso é o perverso. Mas O esquizofrênico não, ele tem uma o esquizofrênico, não o autista. O autista ele se basta. e muitas vezes a gente tem o olhar para o esquizofrênico e para o autista, o olhar do neurótico, né? Entendeu? Ou seja, a gente acha que ele não é feliz porque ele está ficando muito sozinho. Porque aí a gente olha pelos valores nossos, certo? Agora o esquizofrênico sofre nas crises e sofre nas cobranças que os neuróticos fazem com ele. Eu estou falando de um caso específico aqui. A pessoa não está numa crise, quer dizer, não é uma crise, está controlada. Esse esquizofrênico está controlado, é uma pessoa mais velha, então ela gosta do espaço dela, do canto dela, quer dizer, aquela pessoa que não quer nem sair de casa, porque a casa dela é o mundo dela. Está ali, esquizofrenia. Controlada, não está em crise nenhuma, não está às vezes em não está acontecendo nada disso. Mas não acho que ela está feliz. Não é uma pessoa alegre. Bom, na psiquiatria... Quando ela está no núcleo familiar, eu percebo que ela se afasta. Tipo assim, todo mundo conversando. mas isso não quer dizer que ela está sofrendo. Ela gosta de ficar sozinha. Então, isso não quer dizer que ela está sofrendo. Na psiquiatria, eu lembro que a minha professora... E quando isso se associa à droga, o negócio fica bem pior. Pagou aqui. O cachorro cortando, não tem a droga no meio. Coloca o cabo, tira e coloca o cabo. Não, mas agora não é carregador, não. Acho que eu fiquei muito tempo sem mexer, ela apagou. Eu tenho que ligar de novo. Então, nessa situação, não tem nem droga no meio, mas só o fato da pessoa ser esquizofrênica já tem. Pelo menos na teoria, acabou a bateria. Não está funcionando. Minha assistente técnica, me ajuda. Então, o que acontece? Às vezes a gente julga que a pessoa... Eu conheço um caso assim também. O cara fica, um jovem de 28 anos, tem 10 anos que ele está trancado dentro do quarto. Eu não sei se é esquizofrênico e nem autista. Obrigado. Minhas tecnologias. Eu não sei, sabe por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente cria sintomas esquizofrênicos com a superproteção, que é o caso dele. Eu acho que o mais normal que tem lá é ele, porque os pais são alcoólatras, né? Então acho que ele se isola e aí o pai dá para ele um quarto que tem computador de última geração, celular de última geração, internet super veloz, né? Ele fica ali o dia inteiro sem conviver com ninguém. Aí eu fui tentar orientar os pais, né?
desliga tudo para ver se ele vai continuar no quarto. Ai, eu não tenho coragem, tadinho do meu menino, né? Aí um dia acabou a luz, aí ele foi jogar bola. Olha você vê que interessante. Ele saiu, marcou com os colegas dele, foi jogar bola porque tinha acabado a luz. Então tem sintomas de esquizofrênico, de autista, sei lá, mas um ambiente que nós criamos pode facilitar comportamentos assim. Eu já vi isso acontecer em fazenda. Eu me lembro que teve um cara que esteve internado lá no Caná, ele ficou 20 anos tratando de transtorno bipolar. E o negócio fica de um jeito, gente, que eles falam isso como se fosse um título. Eu sou bipolar. E nós também, meu filho esquizofrênico. Não tem isso? Já ouviram isso? Já falaram isso por aí? Esse rapaz ficou 20 anos tratando de transtorno bipolar. Aí quando eu cheguei lá na fazenda, estou vendo o cara só deprimido, chamei o coordenador, perguntei, como é que esse rapaz aqui, ele tem a parte da mania, euforia, expliquei para o coordenador o que é, eu nunca vi, ele só fica assim, deprimido, isolado, sem conversar com ninguém. Chamei o cara para conversar, perguntei se ele gostaria de ir no outro psiquiatra para fazer um outro diagnóstico, indiquei um psiquiatra amigo meu, ele foi lá no psiquiatra, o psiquiatra ficou 2 horas fazendo o teste. Você não tem transtorno bipolar não, você está com um quadro de depressão. Tirou os remédios todos do psiquiatra que tinha 20 anos que tratava dele, trocou o remédio para ajudar a sair da depressão e virou auxiliar de coordenação da fazenda. Depois de 20 anos, gente! Esse rapaz me marcou também muito, porque uns 3 ou 4, 5 anos, não sei quanto tempo, eu estava dando uma palestra de videoconferência, tinha umas 10 ou 15 cidades do interior de Minas que estavam me ouvindo. Foi a palestra mais esquisita que eu já fiz na minha vida. Que eu fiquei de costa para o meu público, olhando para a televisão. Né? E aí quando terminou a palestra, né, o pessoal rodou Minas Gerais inteira para todo mundo dar opinião. Aí um rapaz lá de Nova Lima, a mulher falou assim, tem uma pessoa aqui que quer mandar um recado para você. Era ele. Estava participando dos Narcóticos Anônimos. Era um neurótico normal, que por um diagnóstico equivocado do psiquiatra, ficou sofrendo 20 anos de uma... Ele era esse que eu sou bipolar. E aí ele explica os surtos dele dentro de casa, tudo porque ele é esquizofrênico, ele é bipolar. E a gente fica morrendo de medo. Ai meu Deus, não posso fazer não, porque ele pode surtar. Ai meu Deus, não pode colocar limite para ele não, não sei o quê. Isso ali é familiar. Bom, o estímulo excessivo do sistema de recompensa cerebral vai levar ao delito. Correto? Quanto tempo que eu tenho ainda? 20 anos. 20 minutos? Tá. Por quê? O cara ficou viciado no prazer. E isso é tão sério, gente. Porque a gente tem que abrir a nossa mente, porque nós estamos vivendo numa sociedade que está estimulando o prazer em todos os níveis. Por exemplo, hoje já tem estudos mostrando que existe uma droga 1000 vezes pior do que o crack e que está atingindo todos nós. As drogas eletrônicas. E foi engraçado, meu filho fez um encontro de adolescentes lá no Cará, e aí foi uma cena muito interessante, que no final do encontro, os pais podem ir, né, para participar da cerimônia de encerramento do encontro. Aí foram vários pais, né, no encontro devia ter mais ou menos 25
adolescentes. E aí, logo quando eles entram, eles tomam o celular de todo mundo, senão não tem encontro, né? Aí fica dentro de uma caixa. Aí no final do encontro, né, que teve a cerimônia de encerramento, o Cláudio Oswaldo falou, não sei o quê. Aí o coordenador virou e falou assim: estão liberados para dar um abraço da família. Correr tudo pro caixote de celular. Inclusive meu filho. Ah, meu Deus do céu! O celular é mais importante que o pai. O celular é mais importante do que a família que estava ali, num domingo à tarde, 6 horas da tarde. Aí eu fui questionar meu filho, falei: esquenta não, pai. A gente tem que pôr as notícias em dia. 2 dias sem celular para eles foi uma tortura. Vamos experimentar fazer isso um dia na reunião aqui, recolher o celular lá de fora. E por incrível que pareça, o celular, o videogame, nós somos tão inocentes, mas nós somos tão inocentes que nós achamos assim: é preferível meu filho ficar aqui no computador, no celular, porque pelo menos ele está protegido. Gente, a dinâmica do videogame é igualzinha à do crack. Do jogo é igualzinho, e são todos químicos. O dependente de videogame fica assim: não, essa é a última. Ele olha no relógio: não, até 1h da manhã que eu vou ficar. Aí quando dá 1h que ele perdeu o jogo, ah não, dessa vez eu vou ganhar. Vou fazer mais ponto agora que eu tenho que passar faixa. Quando assusta, o galo está cantando. E por quê? Sabe por quê? Porque vai atuar no sistema de recompensa, o organismo vai liberar endorfinas, vai liberar um tanto de substância, ele começa a ficar viciado com a droga que é liberada. E assim, efeito imediato. Fica viciado no efeito imediato. Vocês já perceberam que os nossos jovens hoje, com raríssimas exceções, eles não têm nível nenhum de frustração? Qualquer coisinha, antigamente ele falava de pavio curto. Hoje os jovens não têm nem pavio. Não é assim? Porque quer tudo para ontem. Então isso vai levar ao delito. Porque se ele quer ficar rico, o jovem hoje não quer entrar na empresa de office boy. Ele é gostoso demais para entrar de office boy. Ele quer entrar na cadeira do presidente ganhando 10 mil reais por mês. E você sabe por que ele está assim? Porque nós damos tudo para ele sem nenhum esforço. Ele toma bomba na escola e você premia ele com o celular. A anestesia da censura também vai levar ao delito. Se eu não tenho a censura, eu posso fazer tudo. Isso, gente, isso tem sequelas na sociedade em todas as áreas. E quanto mais eu fico nessa área, mais assustado eu fico. Por exemplo, isso tem sequela na vida sexual. Porque se ele não tem censura e ele está em busca desenfreada do prazer, ele vai transar com qualquer uma que aparecer. E a menina também vai transar com qualquer homem que aparecer. E nem vai lembrar que existe camisinha. Aí vem gravidez indesejada, que é o melhor. Escureceu de novo. Aperta atrás. Aqui, ó. Aonde? Aí. Sim? Aperta. Primeiro. Tem vida. Meu Deus. Sou soldado do retroprojetor. Não acontecia isso. Fechou tudo aqui agora. Então, vocês estão compreendendo, né? Sim. Como é que vão a questão da sexualidade? Eu fiquei assustado com isso. Até por isso que eu gravei uma palestra sobre drogas e sexualidade,
Porque um paciente meu do consultório chegou para mim, na cara dura, falou assim, enchi a cara, fui com a menina para casa dela, os pais dela estavam viajando, né, passamos a noite inteira curtindo, fumando maconha, bebendo e transando. Eu perguntei para ele, você leva camisinha? Hã? A menina que ele nunca tinha visto na vida dele. E ela também nunca tinha visto ele. Vai para casa. Ele podia ser um marginal, roubar tudo dentro de casa. Olha os riscos que os nossos filhos estão passando. E nós achamos isso lindo e maravilhoso, porque eu tenho que ser moderna. Eu já vi pais sair de casa para um filho levar garota de programa para transar na cama deles. Olha que ponto que nós chegamos, gente. E os pais saíam porque morriam de medo do filho. Esse casal tinha tanto medo desse filho, mas tanto medo, que ele, no quarto, ele pôs uma grade e meteu 2 cadeados no quarto. Porque eles tinham medo de dormir só com a porta trancada. A que ponto que nós chegamos? Então, como não tem a censura foi anestesiada, né? Ele vai passar por cima de tudo e de todos. E aí vai assaltar um carro, assaltar um banco, está querendo dinheiro, um colega fala, vão ali, ele vai, porque não tem nenhuma censura, não tem senso crítico. Não, esse aí eu estou por fora. Está sob efeito da droga, então nem se fala que dá mais coragem. É por isso que quando a gente vê uma pessoa bêbada na festa, já viu? Às vezes ela é tímida, ela vai fazer striptease em cima da mesa. Eu, por exemplo, a última vez que eu bebi, com 18 anos de idade, coitada da menina que eu fiquei com ela. Eu não fiquei, eu fiquei só filosofando. Já filosofo sóbrio, imagina tonto. A noite inteira eu aluguei o ouvido da menina. No outro dia de manhã eu não conhecia a menina. Mas foi não dei um beijo na menina, eu fiquei só filosofando. Ainda bem. Pelo menos não estava fazendo coisa. O vício do prazer imediato leva ao delito. E aí, a grande pergunta é: ele é doente ou bandido? O que vocês acham? Quem vai responder é vocês. É doente? Acha que é os dois? Acha que é doente? Tá dividido, hein? Não é bandido, não? Deu nada, né? Também já acabou, né? O que vocês acham, gente? Por que vocês acham que ele é um doente? Eu acho que a doença compensa. Se ele faz um tratamento, ele vai ter cura. Se faz o tratamento, ele vai ter cura. Aí depende da força de vontade. Ele tem recuperação. Primeiro, isso a gente tem que começar a corrigir, né? Que essa doença não tem cura, ela é passível de tratamento. Não, a dependência química. A dependência química não tem cura. Não existe essa trem de ex-dependente químico. Aliás, existem dependentes químicos que nunca usam droga. Ixi, agora deu nó nas vocês, né? Lembra dele? Por exemplo, eu não sei se eu sou um dependente químico e quero morrer nessa ignorância. A única coisa que eu quero morrer na ignorância é isso. Eu não quero saber se eu sou um dependente químico. De vez em quando os dependentes perguntam para mim, né? Cláudio, por que você não experimenta um baseado para você ver como é que é? Eu não, depois eu gosto. Aí eu tenho que internar numa fazenda. Né? Para que eu vou experimentar uma coisa que eu sei que está destruindo milhares de pessoas e famílias?
Aí os jovens na palestra que eu dou nas escolas costumam perguntar para mim assim, mas dessa vez você tem que experimentar de tudo. E uma vez eu estava dando palestra no Senado, no 13º ano, eu falei assim, experimenta pular daqui de cima para ver se é bom. Você me falou que tem que experimentar de tudo? Para que você vai experimentar droga? Você está vendo um tanto de gente sendo destruída pela droga. Morrendo, né? Você sabe por quê? Qualquer época da sua vida, você pode desenvolver a doença. Por exemplo, tem gente, todos vocês conhecem pessoas assim, que bebeu socialmente até aposentar. Depois que aposentou, teve que internar na fazenda para não morrer. Eu conheci um senhor que, segundo a esposa dele, ele ficou sem beber até os 32 anos, sem beber, sem fumar, sem usar nenhum tipo de drogas, e aos 32 anos ele casa. Ele vem de uma família evangélica que ninguém bebia, que ninguém fumava, que ninguém usava droga, que ninguém... né? E aí ele casa com uma família, com uma mulher que bebia, que os cunhados todos bebiam, que os pais bebiam, os sogros, né, bebiam, e aí para ele enturmar, com 32 anos ele começou a beber. Aos 55 anos eu fui visitar ele no hospital com cirrose. Então não existe ex-dependente químico. O AA, o NA tem prova suficiente para mostrar que isso é uma verdade. O cara tem 20 anos que está sem beber. Ele resolve comemorar os 20 anos, toma uma latinha sóbrio. Latinho sóbrio. Começa tudo de novo e pior. Começa pior. Ele consegue cavacar o fundo do poço mais. É doente? Ou é bandido? Doente. Doente? A doença leva. Não, tem uma predisposição orgânica, é diferente de genética. Já houve-se um tempo que acreditava que isso era genético. Hoje, acredita-se que é uma predisposição orgânica que ninguém sabe de onde. Você foi premiado com um corpo que funciona muito bem com a droga. Quem está acompanhando meus vídeos, né, eu estou lançando uma série que eu falo que é a Netflix do Cláudio. Né? São 10 vídeos. Desculpa. Que eu estou tentando responder. Você bebe socialmente? Quem está acompanhando aí? Só você? Não, eu Só? Você vai começar. Você pode, perigoso você se enquadrar aqui lá. Você termina de escutar, da medida que você vai escutando, você vai lembrando um tanto de gente da sua família. Nossa senhora, que tanto de gente que estava desenvolvendo alcoolismo, eu não sabia. Você pode até não concordar com o que você está ouvindo, não gostar do que você está ouvindo, mas não dá para discordar. Então, quanto mais rápido você perceber, melhor é. Isso é muito importante também, sabe? Porque quem gosta de tomar uma cervejinha aí, e já deve ter escutado o filho falar assim, mas só está enchendo meu saco aqui por causa da maconha, mas ela também usa droga. Aí só está fumando, só está bebendo. O álcool é 1000 vezes pior do que a maconha. E pior que, fisicamente falando, Qualquer pessoa que estudar as drogas vai chegar a essa conclusão que, fisicamente falando, o álcool é 1000 vezes pior do que a maconha. Sabia disso? mais destrutivo, né? Eu nunca vi ninguém com câncer de pulmão por causa da maconha. Agora, por causa do cigarro, eu já vi. Eu nunca vi ninguém de cirrose por causa da maconha. Agora, por causa do álcool, eu já vi. Eu já vi gente ficando cega por causa do álcool. Mas a bebida é bem colega da maconha também, né? Anda junto. Gatilho. Na verdade, para o dependente químico, não existe droga leve. Sabe? Sabe por quê? Porque são fominhas.
O dependente químico não quer usar pouca droga, ele quer usar muita. Eles falam que existe droga de preferência, né? Ele vai, à medida que ele vai... Ele tem fases. Tem a fase da experimentação, que experimenta todas. Aí quando ele fica experiente, ele escolhe aquelas de preferência. Mas na verdade o dependente de drogas, ele quer fazer a cabeça. Ô, Cláudio, por acaso não existe assim, um remédio sendo estudado, alguma possibilidade de acabar com esses sintomas, não? Para ele poder ser normal de novo, não? Ser normal de novo? Na verdade já tem alguns estudos, né? Já tem uma vacina contra a cocaína que está sendo desenvolvida na Alemanha. Oi? Na UFMG também tem, né? Lá pode começar uma mesmo. O problema é que a dependência química não é só química. Entendeu? A dependência química não é só química. Nós não vamos resolver esse problema só com a química. É uma doença que afeta o emocional, o social, que afeta o espiritual, afeta o mental e afeta o físico. Então, o tratamento que dá certo é o que leva em consideração todos esses 5 níveis. Eu não conheço um tratamento melhor do que uma comunidade terapêutica voluntária. Aliás, só existe comunidade terapêutica voluntária. O modelo de comunidade terapêutica é voluntário. Agora estão inventando umas comunidades terapêuticas involuntárias, mas isso não existe. Se é involuntário, é clínica. Porque o modelo de comunidade terapêutica é comunidade. Ele não pode estar preso numa comunidade. Entenderam? Entenderam? Mas vocês estão fugindo da minha pergunta. É bandido ou é doente? Eu acho que a droga, bom, pelo que eu entendi, a droga ela vai afetar tanto a parte de censura como vai dar prazer. Isso. Então, quando ela entra ali, ela bagunça o cara todo. O cara não tem um controle mental para falar assim, eu não vou roubar. Ela está me dando prazer. Eu preciso desse prazer. Ela tirou minha censura. Eu vou. Isso. Não tem esse controle, né? Eu acho que ela tira o controle, Isso. né? Então, deixa eu dar a resposta, que meu tempo está acabando aí, né? Tá. Na verdade, ele pode ser bandido ou pode ser doente. Ou pode ser os dois, bandido e doente. Porque se for um perverso, lembra o que eu falei lá no início da minha palestra? Verdade. Lembrou? Está entendendo por que eu tive que dar uma aulazinha de psicologia para vocês? Que a droga atinge o neurótico, o psicótico e o perverso. Então você pode ter um perverso dependendo de droga também. E aí, um bandido pode ser também independente de drogas. Mas como os psicóticos é 1%, 2% da população mundial, a grande maioria dos dependentes de drogas que tem atos perversos, tem sintomas de esquizofrenia, são na verdade dependentes químicos doentes que precisam de tratamento. Então você tem que entender que a atitude do seu filho, do mesmo jeito que a gente faz um diagnóstico de uma dengue, como é que os médicos fazem o diagnóstico da dengue? Os sintomas comuns de todos. Os sintomas comuns da dependência química são esses. Você já percebeu que nas reuniões, quando a gente começa a escutar uma outra mãe falando, a impressão que a gente tem que estar falando é do nosso filho? Nossa, tá igual meu filho! Né? E quando você vê a mãe falando dela mesmo, que é coisa rara, que a gente é viciado em falar só no filho, né? Difícil é ver uma mãe falando, não, eu fiz tudo errado. Xinguei meu filho de safado, sem vergonha, cachorro, vagabundo, tudo. Difícil escutar isso na reunião da Amor Exigente, não é?
Nós somos tão viciados no dependente químico, mas tão viciados no dependente químico, que quando a gente chega na reunião, o coordenador pergunta para você: e você, como é que está? Eu, graças a Deus, estou bem. Fala de você. Graças a Deus, eu estou muito bem. Estou vindo aqui na reunião, estou lendo o livro, estou assistindo os vídeos do Cláudio, mas eu recebi uma carta do meu filho que está lá na fazenda, mas ele está uma maravilha, sabe? Que ele fez isso, aí começa a falar só do filho. Aí o coordenador: não, esquece do seu filho, fala de você. Bom, eu também estou indo na academia, sabe? Eu espero que quando ele voltar de lá, que ele vá comigo para a academia. Vocês nunca perceberam isso já? E você, onde é que está você nessa história? Lembra quando eu falei do esquizofrênico que tem uma relação simbiótica com a mãe? Muito parecido com a relação simbiótica da mãe com o seu dependente químico. Tadinho da minha menina de 38 anos. A nossa doença é tão maluca, a nossa codependência é tão maluca, mas tão maluca, que quando o nosso dependente, a gente fica doido para internar na fazenda. Quando interna, dispara a chorar. Ai, meu Deus do céu, meu filho foi para a fazenda. Mas não isso queria, filha de Deus. Ah, tá toda essa coisa, mas é tão dolorido. Dolorido é ver ele que dá boca usando cocaína. Você tinha que estar comprar um foguete e soltar foguete. Seu filho está querendo virar homem. Mas eu sinto falta dele assim mesmo. É isso? Ô, Cláudio, Oi. quando você fala que existe dependente químico que não é viciado, Não, todo dependente químico é viciado. né? Porque você falou. É o que não experimenta uma droga. Bom, aí nós estamos fugir. Você não quer saber se é dependente. Eu não quero saber se eu sou dependente. Existe dependente químico que nunca usou droga. Eu não sei, você pode ser um dependente químico, você só vai saber se você vai experimentar. E gostar. Deu para entender? Eu já fumei. Isso. Eu era muito bom, já fumei e gosto de fumar. Eu sou incapaz de acender um cigarro para alguém. Isso. Volta tudo de novo. Você nunca vai deixar de ser você nunca vai ser um ex-fumante, ex-dependente químico. Existe o dependente químico em recuperação e o dependente químico na ativa. Eu até brinco com eles lá na fazenda, eu falo coisa assim: a dependência química é igual o hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A codependência também. Um dia eu falei com uma paciente minha no meu consultório que como é que eu tratava da minha codependência. Mas você é codependente? Isso aí eu sou irmão de Nivaldo, que já faleceu há uns 8 anos. Não pode deixar de ser codependente nunca. E a nossa codependência não é só com o dependente, não. Por exemplo, quando teve uma época que eu comecei a ficar codependente dos codependentes. Foi logo quando eu fiz o jornal, eu pus o jornal, o meu telefone particular da minha casa no jornal, né? E tudo aí começou, mãe me ligando 3 horas da manhã, porque o filho chegou em casa. Aí eu não dormia mais, né? Era mãe desesperada ligando 24 horas por dia. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou morrer. E eu tentando resolver o problema de todo mundo, e falei: para aí. Foi um dos motivos que eu fui procurar fazer psicologia. Aí na psicologia eu aprendi que eu não posso envolver muito emocionalmente. Que eu tenho que colocar um limite nos meus pacientes. É por isso que os pacientes costumam ficar invocados comigo, que mandam um recado para mim e o Cláudio não devolve, primeiro para não provocar a dependência. Né? Porque senão, assim, se o filho fumar uma baseadinha, o que eu faço, Cláudio? Então você tem que dar, aí eu costumo dar o retorno. Às vezes é porque eu estou atendendo, às vezes é porque eu estou ocupado, às vezes é porque eu estou nadando, às vezes é porque eu estou na academia, porque eu tenho que cuidar de mim, né? E aí eu vou dar o retorno para a pessoa lá na segunda-feira, né? Aí ela lembra: ah, não, Cláudio, obrigado por você ter me retornado, mas já resolvi. Já resolveu o problema aqui, assim, assado. É claro que tem algumas situações extremas, que eu sei mais ou menos a situação, que às vezes eu costumo retornar nas minhas horas de folga. Mas se eu for abrir para vocês aqui
para todo mundo me ligar no meu telefone particular, né? Está perdido. Então a gente tem que começar a aprender a afastar um pouco. E isso é tratar da codependência. Entendeu? Por exemplo, eu falei isso na reunião nossa, na segunda-feira, aproveitar para convidar vocês a participar da reunião também do Amor Exigente. Toda segunda nós estamos com um grupo lá na Família de Caná, na Henrique Borsex, número 80, aqui pertinho. Nós estamos com um grupo lá. E eu falei lá que o nosso problema não é o nosso dependente químico. Não é, o problema nosso não é ele, não. Sabe qual que é o problema nosso? É a nossa fragilidade diante dessa situação. Por isso que, sabiamente, o Amor Exigente descobriu que o comportamento dos pais afeta os filhos. Falei lá na nossa reflexão sobre o comportamento. Eu falei lá que o que eu falei mesmo? Esqueci. O comportamento dos pais afeta os filhos. Eu falei lá o seguinte, que antes do Amor Exigente, o discurso do AA, até hoje é assim, que o dependente só vai sair da droga se ele chegar no fundo do poço. Aí até antes do Amor Exigente, o que a família fazia? Ficava na arquibancada, de braços cruzados, assistindo o jogo da droga contra o dependente. A droga dando 7-1, né, no dependente. Nós assistindo o nosso filho morrer nas drogas. Aí o que o Amor Exigente fez? O que o Amor Exigente fez? A Amor Exigente tirou a família da arquibancada, botou o uniforme nela e a família entrou no campo, no time do dependente, para lutar contra o adversário da dependência química. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que levantar o fundo do poço do dependente. Nós temos que precipitar a crise, tomar atitudes para ele sentir as consequências negativas da droga. Enquanto a gente ficar paparicando o dependente químico, ele vai morrer na droga. Tadinho do meu menino, gente! Ai meu Deus, ele não pode arrumar a cama não, ele não pode lavar vasilha não. Sabe como é que a gente fala com os nossos filhos hoje? Ô minha filha, ô meu filho, será que você podia fazer a gentileza de lavar as louças do almoço do domingo? Eu estou tão cansada. Não é assim que a gente pede isso? Aí eles dizem assim, não, eu também estou cansado, tenho um compromisso. Depois eu faço, que depois nunca chega. Então nós temos que ser pais, não é escravos. Eu tenho um texto que vai ser no meu próximo livro. Final desse mês eu estou lançando meu segundo livro, né, que chama, aqui é a coluna minha do jornal, Preparando Seus Filhos para a Vida. O livro vai ser com esse título. Tem esse texto lá. O texto chama Escravos Modernos. Sabe quem são os escravos modernos? Os pais. Principalmente as mães. Eu tenho uma paciente que cismou que eu sou machista. Porque eu costumo falar muito, né, para as mulheres, né, para as mães, porque a maioria do público é feminino, e as mães que ficam mais próximas dos filhos, ela cismou que eu sou machista. E o que eu estou falando? Dos escravos modernos. As mulheres, elas nunca tiveram tão escravizadas igual agora. Por quê? Ela saiu para trabalhar, fica 8 horas trabalhando, 10 horas trabalhando, preocupada com a casa que está suja. O homem, como diz Leandro Carnal, ele precisa só da metade do sofá e a televisão ligada para assistir o futebol e o Jornal Nacional. Quando chega a visita em casa, o homem não fica com vergonha da casa bagunçada. Quem vai ficar com vergonha? A mulher.
Então a mulher saiu de casa, mas não tirou a cabeça da casa. Aí ela fica o dia inteiro trabalhando, chega em casa. Ela vai lavar a roupa dos meninão de 30 anos de idade, que fica todo o dia inteiro. Não é assim? Vai lavar as louças, que faz uma bagunça, chega 3 horas da manhã na cozinha. Eu nunca vi, dependente de droga, ele... Tá acabando, né? Dependente de droga, eu nunca vi um bicho tão... Né? Chega e deixa a panela cair para um lado, um negócio que você chega, quando você acorda de manhã, você vê a sua cozinha, meu Deus do céu, o que passou aqui? Passou um tsunami aqui. E aí, a grande maioria deles é um doente, a gente não abandona a dependente. Não abandona um doente. Tem familiar com a dependente que fala assim, é a última vez, viu? Você dá seu jeito. Se você vir embora antes... Se você botar essa droga, pode esquecer que você tem mãe ou pai. Se ele precisar de internar 30 vezes, nós temos que estar do lado dele. O Padre Oswaldo dizia o seguinte, eu acho que o Dom Serafim puxou a orelha dele. Parece que o Dom Serafim faleceu? Não sei. Não? Surgiu essa notícia lá na fazenda que ele tinha falecido. Eu lembrei de uma história, posso contar essa história? Tinha uma moradora de rua lá no Caná, que vivia lá no Caná, dependente de álcool, de drogas, e ela via e perturbava as reuniões todas, chegava bêbada lá e perturbava as palestras, a confusão toda. Até que um dia o Padre Oswaldo resolveu, empurrou ela para a comunidade feminina. Né? Pegou ela, botou ela lá dentro da comunidade feminina. Né? Aí, essa mulher, gente, o que essa mulher aprontou dentro da comunidade feminina, vocês não imaginam. Foi um verdadeiro inferno. Ela bagunçou a comunidade inteira. Até que não teve jeito, ela resolveu ir embora e foi embora para a rua de novo. Passou muito tempo, ela sumiu da rua lá. E eu fiquei preocupado com ela. Procurei informação com ela e me chegou a informação que a mulher tinha morrido. Aí eu cheguei na minha palestra lá, fui fazer uma oração por ela. Aí todo mundo fez oração por ela, né? Aí na outra semana, opa, você está fazendo oração pela massa? Mas eu encontrei com ela ali em cima. Então vocês viram a oração da mulher que tinha morrido e ela estava viva. Então, mas, então, gente, eu queria agradecer o convite de ter vindo aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode. Meu filho é usuário, mas ele saiu de casa. Eu tenho essa vontade de suspender esse fundo do curso. Mas ele trabalha, eu não dou nada para ele fica 2 semanas sem ir em casa, e eu não sei como é que está a vida dele lá fora. Sei que ele trabalha, mas de uso, né? Eu não sei. Como levantar esse fundo? Convidar ele para uma reunião? Na verdade, você não convida. Foi bom você ter falado isso. Você nunca deve convidar o dependente para uma reunião. Vem aqui, sim. Vem aqui, sim. Não. Você deve falar assim: eu estou indo no nosso tratamento. Quando eu convido ela para ir na reunião, ainda mais psicóloga, não dá nada de fazer isso. Eu vou arrumar um psicólogo para você. O que é que nós estamos fazendo? Estão falando que o problema da família é quem? Ela. Então a gente tem que falar assim, ó, para a gente viver melhor, nós temos que tratar de nós. Eu estou indo na nossa reunião. Ia ser um prazer muito grande ter você na minha companhia para você me ajudar, que eu preciso de ajuda. Entendeu? Sim. É diferente ou não é? Esse convite. Totalmente diferente. Agora, e esse fundo do curso? O fundo do poço, você não. Ó, o que acontece? Um dependente de drogas, por trás de todo dependente de drogas, tem um bando de codependentes. Tem um texto meu no meu livro, que é esse aqui, o outro lado da droga, que é a mola do fundo do poço. Você sabe quem que é a mola? É. A mola do fundo do poço. Quem que é a mola? Os codependentes. Certo?
Você não tem como impedir que seu filho use droga. Você pode dificultar ele continuar usando. Certo? Então, se for um dependente químico, ele vai... essa é a grande questão da dependência química na ativa. Você ajuda quando não ajuda. E atrapalha quando ajuda. Por isso que dá um nó na cabeça nossa. Então, dependente de droga nativa, toda vez que você ajudar ele, pagando dívida para ele, pagando isso para aquilo, você não está evitando que ele chegue no fundo do poço. É a mola. Ele bate lá no fundo, a gente vai e levanta. Foi preso, a gente chega primeiro do que ele na delegacia. Com o advogado, né? E com a ligação para o delegado. Amigo do amigo do amigo para tirar seu filho. O que você acabou de ensinar para o seu filho? Não precisa ter medo nem de prisão. Se eu for preso de novo, mamãe vai lá me tirar. Entendeu? Então, se ele é de maior, se ele está trabalhando, se ele está pagando as coisas, se ele não for dependente químico, ele vai fumar maconha pro resto da vida e não vai ter problema nenhum. Mas se ele for, uma hora ele vai bater na sua porta. Aí quando bater na sua porta, a história do aeroporto, né? O aeroporto com a dependente. Agora, se eu for ficar aqui contando histórias, vocês vão ficar aqui comigo até meia-noite. Gente, se alguém quiser adquirir meu livro, é R$35. É isso que eu ia falar. Tem o livro do Cláudio que tem textos excelentes. Obrigado. Tem o canal do YouTube dele que tem muitos vídeos que podem tirar essas dúvidas aí. Eu acompanho muito, tem muita coisa interessante. Esse é um tema que não tinha, por isso que eu chamei ele para trazer. Então, assim, gente, dependência química tem que ter estudo também. Aquilo que eu falei na última reunião. Se tem um problema de câncer com o filho, a gente vai estudar. Se a gente tem um problema com dependência química, a gente tem que estudar sobre o assunto também. Então, não vamos ficar de braços cruzados, não. Né? Então, assim, eu quero, em nome do grupo aqui, te agradecer, te dar um presentinho. Obrigado. Em nome do grupo. Obrigado. Sempre ajuda muita gente. Obrigado. E aí, eu quero dar as mãos para a gente fazer a nossa oração final, tá?